Você sabia que, biblicamente, Paulo foi o último dos apóstolos? Biblicamente encerrou, ele foi o último dos apóstolos. Ele explicando, falando que Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. E registrou em 1 Coríntios 15:6, biblicamente, o apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos. Pega a tua Bíblia e leia. A minha versão está assim, 1 Coríntios 15:6. Depois apareceu ele falando de Jesus. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive. Apóstolo Paulo falando na época. Mas alguns já morreram. 7. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. 8. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim. Depois, por último, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Quer dizer, Jesus Cristo reto, ressuscitado, em carne e osso, nasceu como para nascido fora de tempo, para ele, para o apóstolo Paulo. De fato, eu sou menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Na sua versão, em 1 Coríntios 15:9, na tua Bíblia está assim: eu sou o último dos apóstolos. Eu sou o último dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Na tua Bíblia está assim. Pode pegar a tua Bíblia e ler 1 Coríntios 15:9. Mas por que hoje em dia tem tantos apóstolos? Biblicamente, você leu aí, você viu aí. Você viu falando, biblicamente. Pega a tua Bíblia e leia. 1 Coríntios 15:9. Vê do 6 em diante, do 6 até o 10. Ele fala, eu sou o último dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado porque eu persegui. Mas por que não tem mais? Porque para ser apóstolo, tem que ver Jesus, o ressurreto. Em carne e osso, tem que ver Jesus, o ressurreto. E ele viu, o apóstolo Paulo viu Jesus ressurreto. Ele viu. Então, mas por que tem tanto apóstolo hoje em dia? As pessoas mesmo está fora da Bíblia. Cansou. Você pode ver, esses grandes ministérios, as pessoas que, os pastores que fundaram essas grandes igrejas, grandes ministérios que fundaram há mais de 100 anos atrás, não são chamados de apóstolos. Apóstolo significa enviado, enviados. E a pessoa tem que ver Jesus. E quantas pessoas aí, eu sou apóstolo. Parece que cansam de ser pastor, que é um título. Na verdade, querem título. Você viu que o apóstolo Paulo está escrito, eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu perseguia. O apóstolo Paulo ele não estava preocupado em títulos. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas com títulos. Você pode ver que é de um tempo para cá, de uns anos para cá, que vem essa epidemia de querer ser apóstolo. A pessoa pega, você pode ver que, você pode perceber que a maioria, eu acho que todos que têm esse título já vieram de outras igrejas, já vieram com ideia de outras igrejas, eles não fundaram, já vieram de ideia de outras igrejas, já saiu de outras igrejas, principalmente dos grandes ministérios, principalmente dos grandes, dos médios e dos pequenos. Está lá junto com o pastor está lá, está precisando, consagra, porque tem uma hierarquia. Começa com cooperador, hierarquia eclesiástica, cooperador, depois diácono, depois presbítero, na qual hoje em dia falam bispo. Depois eu vou explicar para você sobre o bispo, falar o que significa bispo na Bíblia, bispo, evangelista e por último pastor. Aí a pessoa quer saber de uma coisa? Eu vou sair desse ministério, eu vou fundar um ministério para mim, e vou fazer do meu jeito. Aí a pessoa sai do ministério, sai da igreja, sai brigado, sai com contenda, porque não gostou disso, que não gostou daquilo. A pessoa
que não quer ser disciplinado, não quer aprender. Aí vai lá, sem ensinamento, sem base bíblica, abre o ministério. Agora eu quero ser apóstolo, agora quer ser apóstolo. Biblicamente não existe. Você viu na Bíblia, 1 Coríntios 15:9, leia. Leia, a Bíblia é para você ler, não é para você deixar em cima da estante, em cima de qualquer coisa lá, com Salmo 23, 91, e por aí vai. A Bíblia é para você ler, você estudar. Tira um tempo para Deus, para de ficar vendo um pouco de rede social e tira um tempo para Deus. Pessoas ficam 8, 10, 12 horas na rede social, tira uma meia hora, não quero ler a Bíblia, quero ler a palavra do Senhor. Eu quero falar para você, biblicamente não existe, mas a pessoa se autotitula, se titula. Não, Gal, eu quero ser apóstolo. Eu quero ser apóstolo. É tremendo, hein? É tremendo. É tremendo o trabalhar de Deus. As pessoas querem ser. Não, eu quero ser apóstolo. Mas a tua Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi o último. É forte, hein? É forte, hein? Eita, Deus maravilhoso. Deixa eu falar para você aqui sobre bispo, o presbitério. Ó, aqui na Bíblia tem um dicionário bíblico, dicionário bíblico, presbítero, líder da igreja. Os presbíteros se dedicavam à direção das igrejas e o ensino da doutrina cristã e a pregação do evangelho. A palavra grega presbítero quer dizer ancião, mas era usada para os líderes cristãos sem referência à sua idade. Tem Atos e por aí, 1 Timóteo. Nos tempos do Novo Testamento, os presbíteros também eram chamados, nos tempos do Novo Testamento, os presbíteros também eram chamados de bispos. Então, no Novo Testamento, quando começou os cristãos, os anciãos presbíteros eram chamados de bispos, os bispos eram presbíteros. É tremendo, hein? Aí agora eu quero ver o bispo, ó. Nome dado aos dirigentes das igrejas cristãs. Eles se dedicavam ao ensino da doutrina e à pregação do evangelho. A palavra grega episcopos, que é traduzida por bispo, quer dizer supervisor ou superintendente. Nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de uma igreja local e era também chamado de presbítero. Viu, né? Está aqui na dicionário cristão, bíblico. Ó, nos tempos apostólicos, foi nos tempos, hoje não tem mais apóstolo, né? Hoje não tem tempo apostólico, porque os apóstolos que se tinham de fazer já fizeram. Hoje nós seguimos a doutrina dos apóstolos, por isso que não existe apóstolo hoje em dia. Você entendeu agora por que não existe mais apóstolo? Porque nós, os apóstolos, o que eles tinham de escrever, já escreveram. O que eles tinham de fazer, já fizeram. Hoje nós seguimos a doutrina deles. Eles fizeram a história, eles escreveram. Escreveram apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João. E outra, olha que o Espírito Santo me trouxe na mente aqui. E outra, os apóstolos, todos eles foram mortos de maneira assassinada. Menos João. Mesmo assim, ainda tentaram matar João. Por quê? Porque não conseguiram matar. Porque Jesus falou assim, esse importa que ele viva. Então ele foi morto, ou seja, morreu de causas naturais. Mas mesmo assim ainda tentaram matar ele, jogaram ele dentro de um tacho de óleo fervente. Mesmo assim, mas como era a promessa dele não morrer dessa forma, a não ser de morte natural, então, para que se cumpriu o que Jesus disse, então ele não morreu desse jeito. Mas os restantes, todos foram mortos de morte, ou seja, bárbara, assassinado. Isso foi os apóstolos. Você que diz apóstolos, você tá disposto a dar sua vida como os apóstolos deram? Mas biblicamente não existe. Biblicamente não existe. Você sabia? Não sabia? Então fique sabendo. Fique sabendo que biblicamente não existe. Não existe.
Hoje nós seguimos a igreja de Deus, hoje nós seguimos os pastores, hoje em dia segue, hoje nós seguimos, nós pastores, tem pastor. Jesus falou para Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pastor sim, é bíblico. Ao anjo da igreja, as cartas ao anjo da igreja, ao pastor. Pastor existe, mas apóstolo não. Biblicamente Paulo foi o último. Hoje nós pastores seguimos a doutrina dos apóstolos que eles deixaram. Já está escrito, já está tudo certo, tudo selado. Não existe outra doutrina. Não tem como uma pessoa hoje dizer ser apóstolo. Hoje eu vou escrever uma carta para a igreja tal. Estou aqui, vou escrever uma carta para a igreja em tal lugar. Hoje em dia não existe. Não tem como você registrar isso na Bíblia. Tá ok? Você não sabia? Então fique sabendo, leia mais a palavra do Senhor, entenda. Quando alguém chegar a falar, e daí? Ó, a Bíblia, biblicamente, não existe. Biblicamente, Paulo foi o último apóstolo, 1 Coríntios 15 e 9. Para você relembrar, 15 e 9. Tá ok? Então, eu prefiro ficar com a Bíblia. E você, prefere ficar com quem? Biblicamente, eu prefiro ficar com a Bíblia. Você não sabia? Então fique sabendo. Deus abençoe.